Olá, bem-vindos a mais um vídeo de opinião do Linkbooks. Obrigada pelo vosso interesse. Eu sou a Cristina e hoje venho-vos falar do livro Se Isto é um Homem, de Primo Levi. Seguindo a estrutura habitual do blog e agora recentemente do canal no YouTube, vou começar por vos contar porque é que li este livro. Este livro, Se Isto é um Homem, de Primo Levi, entrou na nossa lista de livros a serem lidos porque foi mencionado no texto de outro livro, Beatriz e Virgílio, de Ian Martel, um livro do qual gostei bastante. Beatriz e Virgílio é um livro que também fala sobre o Holocausto, mas muito diferente do livro de Primo Levi. Ian Martel utiliza animais para falar do Holocausto numa alegoria, mas Primo Levi relata-nos aquilo que viveu na primeira pessoa. Ele, infelizmente, viveu os horrores de um campo de concentração e este livro é o registro da sua memória, dessa experiência que nenhum ser humano deveria alguma vez ter tido. Este livro é uma obra de não-ficção do autor italiano Primo Levi, um sobrevivente do Holocausto, como já vos disse. Ele era um jovem químico e resistente ao regime fascista de Mussolini, quando foi preso pelo regime no decurso das suas ações enquanto ativista e resistente. Por ser judeu, foi posteriormente enviado para um campo de concentração do complexo de Auschwitz, onde permaneceu durante 11 meses até ser libertado no final da guerra. São estes 11 meses que estão descritos nesta obra, escrito de uma forma incrivelmente lúcida. É um testemunho individual sobre o Holocausto, muito pormenorizado. Não havendo qualquer dúvida sobre a qualidade e a importância desta obra, no entanto, a minha experiência de leitura ficou um pouco aquém das minhas expectativas iniciais. E quase me envergonha dizer isto, mas a verdade é que eu acabei por não sentir aquilo que eu penso que deveria ter sentido por ter lido o que li aqui. Achei que nunca me foi, de facto, permitido entrar na pele de Primo Levi e refleti bastante sobre isso, sobre o porquê. A forma como o autor escreve a história não ajudou. Eu penso que não me dei assim lá muito bem com o estilo de escrita do autor, que acho muito distante por vezes. Mas pensando bem, uma obra biográfica já é dolorosa de ser escrita, não é? Escrever sobre os nossos próprios sentimentos pode ser algo devastador. Por isso, como é que eu posso criticar alguém que escreve um testemunho destes usando esse artifício, ou seja, distanciando-se, sendo o mais objetivo possível, sendo claro, sem adornar a realidade? Quem sabe se não foi a única forma que o autor conseguiria transmitir esta sua experiência. Seja como for, e mesmo sem ter conseguido criar esta ligação mais afetiva, mais emotiva, mais emocional com o livro, este livro não deixou de me marcar. Na altura até fiquei a pensar muito sobre isto, sobre este homem, sobre Primo Levi, sobre os sobreviventes do Holocausto. E ter lido que existem fortes suspeitas de que o autor se tenha suicidado foi muito desconcertante. Aliás, na badana aqui do livro vem mesmo a dizer que se suicidou. Não é assim tão certo. Há alguma controvérsia. Porque Primo Levi era um sobrevivente, não um desistente. E o que é que significa na prática, o que é que significou para este homem na prática ser um sobrevivente no dia-a-dia de um campo de concentração? Na altura, e por andar a pensar muito sobre isto, vi um documentário que vos aconselho na Netflix, chama-se Numerados, Numbered, o qual aconselho em conjunto com este livro, porque penso que se complementam muito bem. Os dois em conjunto aumentam o nosso conhecimento sobre este tema, ao mesmo tempo que levantam mais algumas questões para se refletir. Resumindo, uma história factual sobre sobrevivência muito marcante. Quem deve ler este livro?
toda a gente, mas devem estar preparados porque é um relato objetivo, cru, distante, factual sobre estes acontecimentos. Não há aqui floreados. Eu acho que se alguém que passou por esta experiência escreve, ou fala, ou pinta, ou transmita, seja como for, a sua história, nós temos o dever de os ouvir e o dever de refletir. É importante para que ninguém nunca esqueça o que aconteceu e, principalmente quando olho hoje em dia para o mundo e vejo o que se passa à nossa volta, no nosso tempo, tanta violência, tanta intolerância, tanto sofrimento, tanta gente que vive em condições miseráveis, que sofre. Quando vejo o rumo que este mundo está a levar, sinto que esta importância de olharmos para o passado é cada vez mais necessária. Porque, sinceramente, penso que quando as gerações futuras olharem para o passado, para o nosso tempo, terão também a sua dose de indignação, de revolta, e dirão como nós dizemos acerca disto, como é que isto pode acontecer sem ninguém fazer nada. Meditai que isto aconteceu, diz-nos aqui Primo Levi, num poema que antecede o texto e talvez a minha parte favorita deste livro. Meditai que isto aconteceu. Quanto às referências literárias encontradas neste livro, foram duas as referências diretas, mesmo no texto, e os dois livros encontrados nós já lemos aqui para o Link Books. Um deles é O Inferno de Dante, que foi muitas vezes citado, e entende-se infelizmente muito bem porque é que o Primo Levi menciona esse texto. E a certa altura o autor menciona também Os Cães dos Trenós dos livros de Jack London, que associa imediatamente a um dos meus livros preferidos, do Jack London, que é O Apelo da Selva. Para além destas duas referências diretas no texto, mesmo no texto, que já foram seguidas pelo blog, acrescentei uma ou outra, um outro linkbook, que é A Trégua. Bem mencionado aqui na nota biográfica, mas não foi por isso que o associei, foi porque descobri no outro dia numa livraria que peguei nesse livro e descobri que se trata da continuação deste. Portanto, vai falar depois sobre o regresso a casa, depois da libertação do Primo Levi do campo de concentração. Portanto, tem que ficar, na minha opinião, ligado a este livro. Queria só muito rapidamente partilhar com vocês uma curiosidade que descobri por ter lido este livro, porque houve aqui uma menção a uma obra de arte que Primo Levi mencionou São Sebastião de Sodoma, sendo Sodoma um pintor italiano que pintou a figura de São Sebastião. Um santo interessante, pois é, mas é verdade, porque descobri tratar-se de um mártir. Não se sabe se seria gay, mas foi o santo adotado pela comunidade gay como seu padroeiro. Como isto aconteceu é uma história longa que não cabe já aqui, mas é muito interessante, tal como é interessante a própria história mesmo do santo de São Sebastião por ter sido condenado à morte por 2 vezes. Ficaram interessados? Bom, vão ver na net. Então, a informação um bocadinho dispersa, mas rapidamente conseguem perceber do que eu estou a falar. Ele tem sido, este santo, alvo de grande interesse da comunidade artística em geral, filmes, quadros, etc., e também da comunidade literária. Por exemplo, George Orwell, Oscar Wilde, Thomas Mann, até o Stephen King já usaram esta figura de São Sebastião ou a sua história de alguma forma. A referência que mais me interessou, literária, foi uma de Tennessee Williams, que escreveu uma peça que é um thriller chamada Suddenly Last Summer. E fiquei muito interessada nessa peça porque o protagonista chama-se Sebastião e é também perseguido, e então resolvi, apesar disto já ser uma referência mais que indireta, considerar este livro de Tennessee Williams para a lista de livros a ler, a lista impossível de livros a ler do Link Books. E agora uma pequena surpresa. Quem maturou até agora, até ao fim deste vídeo, a oferta deste exemplar.
É um exemplar, atenção, já é em segunda mão, portanto já o comprei em segunda mão, depois li. Foi muito sublinhado a lápis por um dos seus antigos donos. Eu tenho andado aqui com uma borracha a apagar tudo para que ele, quando for para a sua nova casa, já vá tratado, portanto, tipo enfermeira. Se ficaram interessados então em receber este livro, em ler este livro, basta comentarem o vídeo. Fiquem bem, fico à espera dos vossos comentários. Já agora, se tiverem conta no Goodreads e me quiserem dar uma ajuda, está a decorrer uma votação sobre qual o próximo livro que gostariam de ver no blog e aqui no canal. Se tiverem lá conta, ajudem-me. E é tudo. Todos os links de tudo o que foi falado ficam aqui em baixo na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Fico à espera dos vossos comentários e até ao próximo vídeo.